Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Estamos reunidos nessa transmissão para mais um estudo bíblico, dessa noite, e nós iremos tratar aqui de um assunto escatológico, à luz da palavra de Deus. E o texto bíblico, meus irmãos, é de Apocalipse, no seu capítulo 13. O Apocalipse nos mostra alguns agentes, alguns instrumentos usados pelo dragão, conforme descrito aqui no capítulo 13. E esse dragão que está no ataque, contra a igreja de Cristo. E aparecem aqui duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Na descrição de Apocalipse, irmãos, parece que uma dessas bestas é um monstro horrível. Já a outra parece se tratar de uma fera, porém disfarçada. No entanto, meus irmãos, o pastor Ricardo, esse que nos fala, não sou especialista em Apocalipse, não sou conhecedor dessa literatura com toda a sua simbologia e numerologia, mas o nosso convidado de hoje, que é o pastor Nilson Santos, é pastor da igreja presbiteriana de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, e o pastor Nilson Santos, além de ministro presbiteriano, ele também é professor de História no governo do estado do Rio de Janeiro. O pastor Nilson, ele é formado em História pela Universidade Gama Filho, também é bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Ashbel Green Simon e também pela Faculdade das Assembleias de Deus, a FAECAD, e possui também pós-graduação no Mackenzie e pós-graduações na área de História. Então, é uma pessoa que já está muito envolvido com o ensino e também com o academicismo, e certamente trará grandes contribuições para nós aqui nessa noite. Pastor Nilson, ele também é professor de teologia e também escritor. Pastor Nilson, nós agradecemos a sua presença aqui no nosso estudo bíblico, certamente vai trazer muita elucidação para esse tema que é altamente complexo e que dá margem a várias interpretações, muitas delas já têm sido compartilhadas conosco na história, na era cristã. Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua fala, a sua presença conosco aqui nessa noite. Graça e paz, eu quero agradecer esse convite. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar da palavra de Deus, de conhecimento do campo escatológico, que é algo assim que desperta muita curiosidade entre nós, mas tem algo muito prático também para ser colocado na vida da igreja. E eu quero, assim, então, agradecer o convite do reverendo Ricardo, um grande amigo, que eu tenho o prazer de, juntamente com ele, aprender muito da palavra de Deus e compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. E assim, meus irmãos, esse é um tema que nós sabemos que gera bastante debates e eu quero trazer aqui algo não apenas teológico, mas prático para a vida dos irmãos. E nessa minha fala inicial, eu quero colocar aqui o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso de número 17, que é exatamente o contexto anterior daquilo que o reverendo Ricardo colocou aqui, no capítulo 13, onde vai aparecer a figura da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra, que nós vamos posteriormente explicar cada uma delas. E assim no texto de Apocalipse 12, 17, diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, esse verso final aqui do capítulo 12, ele vai dar início, ele vai fazer uma transição dos eventos do capítulo 12 e vai também aqui apresentar o que vai acontecer agora no capítulo 13. E para nós aqui entendermos um pouquinho melhor sobre o capítulo 13, é necessário a gente conhecer o contexto maior do livro do Apocalipse. Todos nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro que ele é repleto de figuras, de imagens, com significados tanto espirituais, como também de eventos proféticos. O livro do Apocalipse, escrito por João, num contexto em que ele se encontrava
exilado na ilha de Patmos por causa da pregação da palavra de Deus, possivelmente no final do primeiro século da era cristã, sob o governo de um imperador mau chamado Domiciano, que reiniciou a perseguição à igreja. João, debaixo dessa perseguição, depois de ter sofrido um governo perverso, mau de Domiciano, ele tem aqui vamos dizer, uma experiência que vai trazer ao seu coração um reavivamento acerca da proposta de Deus para a vida do seu povo. E não apenas para ele, mas para toda a igreja, pois aquilo que ele vai ver, Cristo pede para que seja registrado e enviado para todas as igrejas que também estavam sofrendo perseguição. Então, nessa carta do livro do Apocalipse, que é dirigida a cada igreja da Ásia Menor e que, por consequência, também ela fala aos nossos corações, porque ela contempla a realidade do nosso presente e também do nosso futuro, nós encontramos aqui João falando de um poder que faz oposição ao poder de Deus, um governo que faz oposição ao governo de Deus. E esse poder e esse governo, ele não é algo que vai acontecer no futuro, mas é algo que está presente desde o início da humanidade. Quando, por exemplo, lá na queda de Adão, Deus disse para a mulher que ela daria à luz a um descendente, a um homem, a um varão, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, alguém que nasceria da mulher seria ferido no calcanhar, mas essa pessoa pisaria a cabeça da serpente. Portanto, ao longo da história, percebemos que a serpente, que no livro de Apocalipse aparece como o dragão, o próprio autor vai dizer, o dragão é aquela velha serpente. O que nós percebemos é que ao longo da história da humanidade, essa serpente, que é Satanás, sempre se preocupou em saber quem era aquele que haveria de esmagar a sua cabeça. Então há um conflito, há uma luta, há dois poderes ocorrendo ao longo da história em que a serpente sempre levanta homens movidos por sua maldade para poder colocar um fim naquele que ele pensava, Satanás, ser a pessoa que haveria de esmagar a sua cabeça. Podemos ver isso na relação entre Caim e Abel. Podemos ver isso na relação, por exemplo, de Davi e Saul, quando Saul tenta pôr fim em Davi e também acabar com a sua semente. Enfim, nós vamos ver ao longo da história toda essa ação do diabo usando homens perversos para tentar impedir o cumprimento da profecia. Por exemplo, nós vamos ver lá no nascimento de Jesus, Herodes sendo esse agente do mal, tentando destruir o filho da mulher, conforme você vai ver nesse capítulo 12 de Apocalipse, de uma mulher grávida, pronta para dar luz. Aqui nesse ponto, o livro de Apocalipse está fazendo uma menção à vinda do Filho de Deus à Terra, através não apenas de Maria, mas do próprio povo eleito de Deus, do Israel, que estava aguardando aquele que nasceria para o cumprimento da profecia. E percebemos que esse que veio, que a serpente tentou destruir, no capítulo 12, você pode fazer essa leitura depois com calma, ele não conseguiu destruir. Pelo contrário, essa criança, né, ela, além de ter sido preservada, ela subiu até ao trono de Deus. Essa criança, no caso, é o próprio Cristo, né, que está sendo aqui retratado no capítulo 12. Ele subiu até o trono de Deus e ele, assim, então, tirou todo o poder de Satanás, de acusação, e Satanás, então, é precipitado à terra. E ele aqui está presente para poder fazer guerra contra a descendência da mulher, ou seja, contra o povo de Deus que está na terra. E ele tem um tempo determinado para fazer isso. E nesse tempo determinado para fazer isso, ele, ao longo da nossa história, levanta homens perversos para poder, assim, então, barrar o avanço da igreja. Pois a profecia se cumpriu. Satanás perdeu a força. Satanás, na cruz do Calvário, foi destruído. Mas ele ainda tem um tempo para agir. E ele age como um time que está no campo de futebol,
faltando pouco tempo para acabar o jogo, sabendo que não tem mais como virar o jogo, o que ele faz? Ele começa a bater, começa a chutar, começa a fazer com que o time adversário tenha baixas, tenha perdas significativas. Então, Satanás ele age assim. E o que nós sabemos ao longo do livro de Apocalipse é que Satanás montará a sua turma, montará o seu time, montará o seu povo. E dentre esses que Satanás irá convocar e irá escalar para poder fazer parte desse último jogo, dessa final, ele coloca então duas figuras interessantes, que é a figura da besta que vem do mar e da besta que vem da terra. E é então em cima disso aqui que nós vamos conversar, desses poderes que se levantarão no finalzinho desse presente século para poder assim então trazer ou tentar impedir o progresso, o avanço pleno da obra de Deus através da sua igreja. Ok, Nilson, muito boa esse compartilhamento inicial, e eu gostei muito dessa analogia que você fez, né, quanto à partida de futebol. Isso me lembrou os clubes sul-americanos, né, principalmente naquelas partidas da Libertadores das Américas, né, contra os clubes argentinos, né, que sempre no final, quando o tempo se está esgotando, a tática é essa, né, aquela tática da violência, um jogo sujo, como assim falamos. E é assim que, de fato, tem atuado esse inimigo de nossas almas. E conforme nós lemos aqui no texto, e o irmão acaba também de nos elucidar, né, de uma maneira mais clara, surge essa figura, né, a besta. E eu queria fazer essa pergunta, Deus, até para os nossos irmãos que nos acompanham nessa hora. Quem é ou o que seria, né, essa besta? Né? Você pode falar um pouquinho sobre essa figura aí para nós, Deus, por favor? Perfeitamente. Então, conforme já foi aqui colocado, é importante que depois vocês deem uma lida, né, no capítulo 12 todo e no capítulo 13, para entender essa questão. O que percebemos é que o dragão, ele é Satanás. Então, ele é aquele que faz oposição, ele é o contraste em relação ao Deus Pai. E aí surge a figura de uma besta, que é a besta do mar. Né? O mar, na simbologia do livro do Apocalipse, fala de multidão. Então, é uma figura que emerge da multidão e ele vem debaixo do poder do dragão. Ele não é o dragão encarnado, ou seja, ele não é Satanás encarnado. Lembrando que o dragão é essa figura da velha serpente, né, que é Satanás. Ele é alguém que vem debaixo desse poder. É uma figura religiosa, ou melhor, é uma figura política, é uma figura que virá governar através do poder político. E é claro que você percebe com muita clareza que alguns filmes já vêm retratando isso, né? A figura do anticristo. E é uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas essa figura do poder político, ela está na besta que emerge do mar. E também nós temos, logo depois, a figura de uma besta que vem da terra. Essa besta que vem da terra é uma figura religiosa. Por exemplo, lá no verso 11, ele vai dizer assim, ó, vi ainda outra besta, né? Emergia da terra, pois possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui já é uma figura que faz um paralelo com a ação religiosa de milagres, sinais e prodígios. Ao mesmo tempo que você tem o dragão, você tem um paralelo ao dragão, que é Deus. Né? Então, você tem Deus e Satanás é como se fosse uma paródia. Né? Ele tem o dragão. E aí você tem o enviado de Deus, que é Jesus Cristo, né? E você tem, então, o enviado de Satanás, que é a primeira besta, essa besta que vem do mar. E é interessante que essa besta que vem do mar, ela foi ferida de morte e reviveu. É como se fosse uma paródia também daquilo que aconteceu com o próprio Filho de Deus, que foi morto e reviveu. E aí você tem uma outra figura, que é a besta da terra, que tem uma aparência de cordeiro, né, mas, na verdade, não é um cordeiro. Ele é a figura de um religioso, de um profeta, de alguém que vem com a cara
né, de santo, vamos assim usar a linguagem popular, mas na verdade ele é um agente de Satanás e ele vai operar sinais, milagres e prodígios da mesma maneira que o Espírito Santo da parte do Pai e do Filho operam sinais e prodígios. Então você percebe que a besta que emerge da terra, ele faz assim então uma paródia, uma inversão, um contraste com a ação do Espírito Santo. Da mesma forma que Deus ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Apocalipse se apresenta também uma trindade do mal, uma trindade maligna, né, que é o dragão, a primeira besta, e a segunda besta, que é a chamada de falso profeta. Muito bem, Nilson. Pastor Nilson, uma outra dúvida que normalmente é muito comum entre os crentes, né? Já foi muito bem apresentado essas duas figuras da besta, né? E juntamente com o dragão, compondo essa tríplice maligna, né? Quer dizer, os seres malignos, né? Sob ordem de Satanás, mais uma vez, né? Tentando, né? Ser igual a Deus, né? E é interessante que até quando a gente olha na numerologia, né? Que aparece no livro de Apocalipse, a gente vê ali o número ligado à besta, né? O 666, né? Uma dízima periódica, o quase 7, né? Que é o número que também é atribuído a Deus. Então a gente vê sempre essa astúcia, né? Esse engano, essa sedução, inclusive conforme o pastor leu aqui para nós no versículo 11, né? Alguém que se assemelha a um cordeiro, mas que fala como dragão, né? E nós temos falado muito sobre ensino, sobre falsos profetas, sobre essa figura do anticristo, de quem seria essa figura. E a pergunta que eu gostaria de fazer é essa, né? O anticristo, ele é um líder religioso? Ele pode ser visto dessa maneira como líder religioso? É interessante porque o termo anticristo ele não vai aparecer aqui no texto de Apocalipse. Então, ele é feito uma análise com todo o ensino do Novo Testamento sobre o assunto, assim como também o livro de Daniel, que tem muito a ver, que tem muita semelhança, né, com o livro de Apocalipse. Mas vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, 1 João 2,18 vai dizer o seguinte: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E lá no capítulo 4, verso 13, ele vai dizer: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui é uma situação bem interessante a gente considerar, porque a primeira coisa que nós precisamos compreender no texto bíblico é que quando a Bíblia fala de última hora, últimos dias, nós estamos falando desde a ascensão de Jesus até a consumação dos séculos. Então, desde que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, é como se nós estivéssemos num relógio, né, numa contagem cronológica regressiva. Portanto, João está dizendo que já na época dele havia aquelas pessoas que se manifestavam como anticristo. Ou seja, há um espírito, há a presença de uma figura maligna ao longo de toda a história que representa essa figura final que virá. Então, podemos dizer que, ao longo da história, todos os poderes que se levantam contra Cristo, negando Cristo, são considerados poderes ou pessoas que vêm como a figura do anticristo. Então, não há um só anticristo. Existe, vamos dizer que o anticristo no plural, né? Conforme o próprio João coloca ali. No Antigo Testamento, esses poderes eles se manifestam geralmente de maneira através do Estado, através de governo. Por exemplo, você vai ver que Daniel, profetizando sobre o assunto, ele vai trazer naquela revelação, principalmente das semanas, ele vai falar do poder da Babilônia, do poder medo-persa, do poder da Macedônia e depois do Império Romano. Quando você vai para o Novo Testamento, esses poderes estatais, eles continuam, mas parece que vai haver um funil, quando você se aproxima da volta de Cristo, esses poderes eles vão se tornando
poderes que vão ser personificados no final numa figura, num líder, né, que acreditamos ser um líder mundial que estará à frente, promovendo assim então uma estabilidade num tempo de caos, uma paz num tempo de guerra, enfim. O que é importante a gente entender é que é possível, ao longo da história, olharmos para figuras como, por exemplo, de Hitler e perceber o anticristo nele. João, quando escreveu, ele viu no próprio Império Romano a figura do anticristo e no próprio Domiciano, o imperador da época, o anticristo, esse líder político que governa e que exige para si adoração ou que se coloca no lugar de alguém, né, que tem o poder de trazer aquilo que somente Deus pode trazer ao homem. Então, todos os poderes que se colocam no mundo como poderes estatais, poderes que trazem solução, paz mundial, que traz a solução para a sociedade no lugar de Deus, é um poder do anticristo. Porém, haverá uma figura, um homem, né, ou uma mulher, mas é possível que seja homem mesmo, né, que a Bíblia fala homem. Um homem que será a personificação de toda essa força de oposição a Deus. Então, é um líder político, é uma figura política, porque ele vem trazendo uma paz, ele vem trazendo uma possibilidade de organização, de salvação para um mundo em crise. Ao mesmo tempo, nós percebemos que, junto com ele, vem uma figura religiosa, a figura de um líder religioso que tem manifestações de sinais, de milagres e prodígios com ele para credenciá-lo, e é ele que vai apontar a figura do anticristo como a figura desse líder que deve ser cultuado, que deve ser reverenciado. Então, existem duas imagens aqui. A imagem do anticristo, que pode ser interpretado como a besta que emerge do mar, e a figura de falsos líderes, pessoas que vêm nesse mesmo, vamos assim dizer, nesse mesmo espírito do anticristo, mas através do sistema religioso, que no final será encarnado num líder religioso que apontará a figura do anticristo como sendo a figura do homem que precisa ser adorado. O capítulo 13, se você for ler do verso 11 em diante, você vai ver que o papel do falso profeta é levar o povo a adorar a primeira besta. Ou seja, da mesma maneira que o Espírito Santo move as pessoas a adorarem a Cristo, a figura do falso profeta é levar as pessoas a adorar o anticristo. E o anticristo, a própria palavra significa o seguinte: é aquele que se opõe a Cristo ou aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que exige, né, adoração, ou ele tenta se fazer como o próprio Cristo. Muito bom, pastor. Esse ponto é muito importante, que, pastor, você acaba de colocar para nós aqui, porque quando nós olhamos essa figura, né, essa besta, né, vamos pensar assim, até então a grande ênfase que nós enxergamos é na figura política, né, talvez até devido à propaganda que é feita por algumas correntes escatológicas, né, principalmente aquela que nós recebemos de alguns filmes aí, a série de filmes deixados para trás, né? E normalmente a gente dá uma ênfase a essa figura política, mas agora ficou muito claro que não se trata apenas de uma besta, né? Mas no caso de duas bestas, em que tem a figura tanto política como também a figura religiosa, né? E é essa figura religiosa, talvez carismática, né? Talvez aquela que consiga abarcar um grande número de pessoas através do seu ensino enganoso, vai apontar para essa outra besta, que é essa grande figura política. Mas agora eu também fiquei com uma outra dúvida aqui, e talvez seja a dúvida de algumas pessoas, pastor. Quando a gente olha essas duas figuras, né, ainda que, conforme o irmão disse, que a palavra anticristo não apareça no texto, porém é um termo, né, de cunho muito popular e que é muito usado, né, na igreja para se referir a esse que faz oposição. Mas quando nós fazemos um paralelo, besta e anticristo, seria a mesma pessoa, ou, no caso, a mesma coisa, né, se tratando aí de um sistema e tudo mais? Como é que a gente lida com isso aí? Besta e anticristo, é a mesma coisa? Perfeito. Então, considerando que o livro de Apocalipse foi escrito por João,
e aqui a gente vai caminhar como sendo escrito pelo mesmo autor do Evangelho, e também de primeira, segunda e terceira, né, carta, embora não haja aqui essa palavra anticristo, o próprio João ele vai falar sobre anticristo na sua carta e vai dizer que ele já estava operando, ou seja, o espírito dele, né, essa força do mal, que é uma força que vem desde lá do Jardim do Éden, né, na oposição de Satanás, aquele que haveria de se levantar, e essa força ela se apresenta através de estados opressores que se opõem a Deus, e ao longo da história nós vamos ver o próprio Império Romano encarnando essa força, e no final dos tempos um sistema político que vai encarnar também, porém haverá essa figura do homem. Paulo, em Tessalonicenses, ele vai falar também sobre isso, mas ele já não vai usar nem a palavra anticristo e nem a palavra besta. Ele vai usar a palavra, a expressão homem da iniquidade. Ele vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, dizendo o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então você percebe que Paulo caminha na mesma ideia, né, na mesma linha teológica que João, que já está operando o mistério, a ação, o Espírito já está presente, mas ele haverá de se manifestar, um homem que personifica toda essa oposição. Nesse sentido, nós temos aqui a figura do falso profeta, por exemplo, como a figura de um religioso que vai se levantar no final dos tempos, mas podemos, da mesma forma que afirmamos que há várias figuras políticas que apontam para o anticristo final, existem várias figuras religiosas que apontam para a figura também de um falso profeta final. E é interessante que muitas vezes as pessoas elas ficam olhando para milagres, sinais e prodígios como se fosse um credencial da verdade de Deus sobre a vida da pessoa. E o que, na verdade, nós percebemos, quando, por exemplo, nós vamos lá em Mateus, capítulo 7, o texto vai nos dizer algo sobre isso, né? Mateus 7, que vai dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você percebe que os sinais e prodígios não são credenciais da veracidade do profeta, da veracidade do pregador. Então você vai compreender, ao ler os textos sagrados, que no final dos tempos, os sinais, milagres e prodígios estão vinculados principalmente à figura dos falsos profetas. Lembrando que, por exemplo, lá em Êxodo, não só Moisés realizou milagres, mas os magos também ali realizaram. Você vê que boa parte daquilo que Moisés fez, aqueles homens também fizeram. E aí nós percebemos que não apenas Deus opera sinais e prodígios, mas Satanás também opera. E que no final, próximo da volta de Cristo, os sinais, milagres e prodígios estarão ocorrendo em maior abrangência. Por exemplo, no capítulo 24, quando Jesus vai falar sobre a sua volta, lá no verso 11 ele vai dizer: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então ele está dizendo que a possibilidade de que pessoas serão enganadas por causa dos sinais, milagres e prodígios que vão ocorrer por conta desses homens que vêm debaixo de uma pele de cordeiro, mas na verdade não são, é muito maior do que a ideia de que os milagres vão credenciar que aquela mensagem daquele pastor, daquele apóstolo, é uma mensagem que vem de Deus. A questão não é o sinal, não é o milagre, mas é o conteúdo daquilo que está sendo falado. Então, são duas figuras diferentes, e a figura
do falso profeta é a figura de um religioso que virá apontando o anticristo político como sendo o líder que as pessoas devem adorar. Mas da mesma maneira que o anticristo possui vários ao longo da história, também nós podemos perceber com muita clareza que existem vários falsos profetas, que são aquelas figuras que vão antecipando o falso profeta derradeiro final, que é essa besta que vem da terra. Muito bem, Nilson. E falando ainda sobre esse falso profeta, né, sobre essa figura, né, religiosa que traz engano às nações, durante a história a gente tem visto, né, alguns debates, algumas discussões, né, onde alguns personagens, né, algumas pessoas já foram apontadas, né, até como falso profeta. Me recordo que no período da Reforma, alguns teólogos, né, eles acreditavam que o falso profeta dos seus dias era o Papa. Talvez em nossos dias, né, dizem que nós temos visto muita confusão dentro das igrejas evangélicas. Até recentemente, num debate com o reverendo Gabriel, eu falava com ele, né, acerca dos desafios que estavam em torno do evangelho, né? Paulo ele sempre falava da loucura que era o evangelho, né, que trazia confusão para os sábios. Mas para os nossos dias, né, tem tido muita confusão, mas não para confundir os sábios, né? E ao invés de a loucura que é o evangelho, né, os nossos dias têm sido marcados pela loucura dos evangélicos, né? Então, muitos líderes evangélicos têm subido aos púlpitos para trazer informações biblicamente equivocadas e até mesmo, poderia usar essa expressão, informações antibíblicas, né? E tem confundido muitas pessoas. E esse tema, né, talvez tenha sido um tema preferido por esses personagens, né, por esses líderes, né, em falar sobre as últimas coisas, em trazer discussões escatológicas. Há muita especulação e um tema que tem sido grande alvo, né? Não vou dizer que essas figuras, né, de hoje sejam falsos profetas, né, descritas no livro do Apocalipse, mas eu quero dizer que tem entrado muito engano na igreja. E um assunto que tem sido muito disseminado, pastor Nilson, no meio da igreja, é quanto à questão da marca da besta. Nós vivemos um período de avanço tecnológico, né, de grandes descobertas, né, na ciência. Nós temos aí na área tecnológica, cada dia, né, que passa, descobertas que facilitam a vida do homem, mas, contrapartida, tem assustado o grupo de crentes que estão ficando reféns dessa teologia escatológica do terror, né? E alguns de nós vamos nos lembrar que, algum tempo atrás, eu mesmo, na década de 90, eu andava com um talão de cheque dentro da minha carteira. E era muito comum destacar a folha, preencher, e a gente tinha toda aquela preocupação do cheque cruzado, disso, daquilo. Me recordo da máquina de cartão, pastor Nilson, que eu colocava a máquina e alguém passava ali a tarja no carbono, lembra disso? E ficava aquelas informações impressas. Hoje não se usa mais os antigos. Eu estou vendo que eu estou ficando velho, né? Talvez eu não seja ali da era do gelo, né? Mas talvez eu esteja já no período mesozoico, né? Não sei, alguma coisa disso aí. Mas hoje nós olhamos, né, as pessoas usando o celular, o relógio, né? O smartwatch, né, para pagar as suas compras, né? Outras, né, usando a proximidade do celular que já tem as informações do cartão de crédito para pagar a conta. E aí surgem, né, várias discussões, tá aí a descoberta do grafeno, né, lá pelos russos, e que inclusive hoje é desenvolvida pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. É a única instituição aqui no Brasil que trabalha, né, desenvolvendo o grafeno. Então, e o grafeno a gente vai lembrar daquele filme com Tom Cruise, né, Minority Report, lembra? Ele lá manuseando aquelas telas, né? Então, todos esses filmes que trazem essas invenções tecnológicas, muitas delas já são realidade hoje. Já existe uma pulseira em que a tela do celular é reproduzida no antebraço, através de coach. Então, assim, e aí algumas pessoas que... Eu ouço várias discussões, né, dos crentes dizendo: pastor, e agora? Parece que vai acabar o cartão de crédito e agora nós vamos ter um chip subcutâneo e isso vai ser usado. Será que isso é a marca da besta? E aí eu fico muito preocupado, pastor Nilson, que em algum momento, nessa confusão e nessa palavra talvez antibíblica e equivocada acerca da marca
A real marca da besta, algumas pessoas viram se confundir com algumas invenções tecnológicas. E talvez eu veja num futuro alguns crentes se privando dessas invenções, né, dessa comodidade que a tecnologia nos traz, por estarem associando essa tecnologia com a marca da besta. Então, a minha pergunta dentro desse contexto atual é: o que seria, Pastor Nilson, essa marca da besta, né? Para que assim nós não venhamos assim a nos confundir com talvez algumas invenções tecnológicas que poderiam trazer, é claro, comodidade e também conforto para os nossos dias. O que seria a marca da besta, então? Então, o grande problema é que as pessoas às vezes querem ler do livro de Apocalipse como um livro histórico, literal, e ignoram, né, que há um gênero que deve ser considerado do livro do Apocalipse, que é chamado de literatura apocalíptica. Assim como você lê os evangelhos, há um gênero ali dos evangelhos. Quando você lê Salmos, os Salmos também tem o seu próprio gênero, que é de uma literatura poética. Uma coisa é uma literatura histórica, né? Uma narrativa, outra coisa é uma carta, né? Outra coisa é uma literatura apocalíptica, que ela é repleta de imagens, de símbolos que fazem parte mesmo do próprio gênero literário, que não é singular no livro do Apocalipse. Existem outras literaturas que não estão na Bíblia, que também possuem esse gênero literário apocalíptico, né? E também outras que estão no Antigo Testamento, como, por exemplo, uma parte de Daniel, de Ezequiel, que é repleto de simbolismo. Então, não vai haver tempo aqui de explicar, mas a gente pode aqui, pelo menos, fazer com que aqueles que estão nos assistindo entendam a ideia principal aqui. O livro do Apocalipse ele vai nos apresentar, através de imagens, de símbolos, então números, cores, tudo isso possui um significado. Então ele vai nos apresentar, através das imagens, dos números, duas realidades que estão aqui em conflito, né? A realidade do bem, representado por Deus, né? Cristo e os seus seguidores. Cristo é apresentado como Cordeiro, os seguidores do Cordeiro, e o Espírito Santo, que é esse agente que move, que leva o povo, né, a se converter, a crer em Jesus, enfim. E Cristo também, essa figura do bem, essa figura do lado bom da literatura apocalíptica, tem também uma mulher, que é a mulher do capítulo 12, que é a mulher vestida de sol. Então você tem aqui a Trindade, você tem a mulher vestida de sol, você tem os seguidores do Cordeiro, e os seguidores do Cordeiro possuem uma marca que os identifica. Lá no capítulo 7 você vai ver, os seguidores do Cordeiro são sinalizados. O que você vai encontrar no livro do Apocalipse? Um paralelo oposto, né? Você tem a figura do dragão, já falei, a figura do anticristo, que é um líder, né? Como Cristo é um líder, a figura do falso profeta, que faz, né, sinais, que opera sinais e maravilhas, e aponta para o anticristo, assim como o Espírito Santo, que realiza sinais e maravilhas e aponta para Cristo. Da mesma maneira que há uma mulher também que representa, né, o povo de Deus, que é a mulher vestida de sol, você também tem uma outra figura do lado mal, que é a figura da grande prostituta, da meretriz. E da mesma maneira que o povo de Deus é selado, o diabo também marca os seus. Então, automaticamente, nós precisamos entender que, consequentemente, quem não está marcado por Deus está marcado pelo diabo. Essa é uma verdade que está presente ao longo de toda a história da humanidade. Mas que aqui no livro de Apocalipse é retratado como aqueles que não adoraram, né, a besta, nem o falso profeta, são esses os que têm o nome escrito no livro da vida. Mas e quem é aquele que adora? Aquele que não segue o Cordeiro. Consequentemente, é um seguidor de Satanás. E é isso que, lá no juízo final, no capítulo 20, no capítulo 19, o texto vai nos dizer. Então, o número 6, conforme você mesmo já, né, colocou, ele é um número que aponta para uma imperfeição. O número 6 é o número do homem, é um quase 7, que é o número da perfeição, da plenitude, da totalidade. O 6 aponta, né, para o número do homem, causa
do sexto dia, aponta para a repetição, 666, ela tem uma ideia de superlativo, de ressaltar, realçar, né, aquilo que está sendo colocado. Como Deus é chamado de santo, 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 né, você quer fazer com que haja uma ideia de exaltação da santidade, é como se fosse um superlativo mesmo. No número 6, ele quer também apresentar uma ideia de um superlativo da figura do homem, né? O número do homem, o número da imperfeição. Então, a princípio, a questão da marca da besta, ela não necessariamente precisa ser uma marca visível, uma marca no corpo, porque aqueles que não estão marcados por Deus estão marcados pelo diabo. Da mesma maneira que a marca daqueles que estão em Cristo não é uma marca visível aos olhos físicos, a marca da besta pode muito bem acompanhar essa mesma ideia da questão, né, dos que são marcados por Deus e dos que são marcados por diabo. Se os que são marcados por Deus não têm uma marca visível, né, que todos podem ver a olho nu, é possível que a marca da besta também seja algo que tem a ver com a questão espiritual. E quando você fala de mão e de testa, que na verdade você está falando de uma mente controlada e de uma mão, a mão aponta para o serviço, aponta para o fazer, ou seja, é uma marca que tem a ver com aquele cuja mente já está presa ao diabo, cujo, né, as suas ações estão indo ao encontro daquilo que a sua mente já está programada e dominada por Satanás a fazer. Não estou descartando a possibilidade de, no futuro, que haja uma marca visível. Mas hoje nós não podemos atribuir a nada, porque eu lembro também que eu sou de um tempo que falaram que era o código de barra. Né? O código de barra é a marca da besta. Né? E as pessoas ficaram com medo, e hoje todo mundo usa aí a marca da besta e o código de barra. Então, que não é, na verdade. Né? Então, é claro que a tecnologia que nós usamos, ela vai ser usada no futuro para essa questão de uma dominação, de um controle. Mas a gente também não pode ser inocente de achar que é o chip que vai trazer o controle total. Nós já estamos controlados. Né? Todos os seus dados já estão no teu cartão, já estão... Teve uma vez, pastor Ricardo, que eu entrei num site só para ver o valor de um curso em hebraico. Eu só entrei no site e quando eu vi o preço, eu vi que não era para... Né, não tinha como, né? Muito alto o valor, vinha da Universidade de Jerusalém e tal, enfim. No dia seguinte me ligaram, né? Me ligaram perguntando, né, se eu estava interessado, falaram meu nome, perguntaram se eu estava interessado no curso. Eu não escrevi nada, não falei nada. Eu só entrei no site e saí. Então a gente vê com muita clareza que já há um controle, uma dominação. Então não é por falta disso. Então, todos os seus dados, tudo já está no seu cartão, em algum tipo de sistema que você tem aí, onde você coloca seus registros. Então, o chip ou o cartão de crédito seria apenas uma maneira, uma forma diferente de uso das coisas. É possível que no futuro isso seja debaixo de uma perseguição, isso possa ser utilizado? Pode ser, não estou descartando a ideia. Mas hoje, dizer que não podemos dizer, eu acho que isso vai além do que o texto bíblico mostra, e a gente precisa considerar o modo como a Bíblia trabalha aqui. São imagens, são figuras, assim como a própria besta não é um animal, é um homem, assim como também o próprio número não significa necessariamente que seja número que vai ser tatuado na testa ou na mão de uma pessoa. Pode ser muito bem uma linguagem simbólica para descrever uma questão espiritual, da mesma maneira que os eleitos de Deus também são marcados. Ok, muito bem, pastor Wilson. Enquanto o pastor falava aqui conosco, né, sobre esses sinais, sobre a marca da besta, eu estava me recordando aqui, não só do número 666, né, que inclusive é presente, né, numa igreja aqui no Rio de Janeiro, alguns devem conhecer, e eu me recordo que, na época nossa de seminário, pastor Wilson, eu indo para o seminário, tinha uma igreja deles em Meia, e eu peguei o trem, né, com um desses rapazes, e ele estava com uma tatuagem no braço, né, 666, e eu vi um outro com uma descrição no couro cabeludo, né, era como se fosse esses desenhos que fazem no cabelo, né, em alto relevo, estava lá 666, né, isso gerava muita confusão, né, as pessoas olhando e tudo mais. Então é importante... E aí o líder dessa igreja até morreu, né?
Oi? A igreja, o líder dessa igreja, ele morreu e agora eles falaram que o slogan era o seguinte: Jesus é um homem, Isso. Jesus homem, né? Jesus homem. E depois ele morreu, aí agora eles têm uma outra propaganda que Jesus é uma mulher, que eu acho que agora é a esposa dele, né? Que E a continuou como liderança. capaz. Tem que se adaptar, né? Tem que dançar conforme a música. Mas, pastor Nilson, muito bom. Nós ficaríamos horas aqui tratando desse assunto, né? Mas o nosso tempo é muito curto. Eu também estava me lembrando aqui, tem muitos outros assuntos escatológicos, né? Que geram muitas confusões. Eu estava me lembrando aqui sobre a questão do julgamento, dos vivos e dos mortos, do crente, não Sim, crente. sim. Eu estava lembrando até aqui sobre esses enganos, pastor Nilson, que normalmente acontece no nosso meio. Estava me lembrando lá daquele filme que eu não canso de assistir, né? Quando passa na televisão, O Alto da Compadecida, né? Daqueles dois Ah, personagens lá, né? maravilhoso. João Grilo e o Chicó, né? E às vezes eu tenho visto que a igreja e algumas lideranças estão tentando reproduzir o mesmo, né? Ele lá pegou a gaita, né? Enganando lá o Lampião, né? Achando que mesmo após a morte bastaria tocar a gaita, ele voltaria à vida. E tem várias lideranças fazendo isso, né? Usando os elementos, né? Interpretando de forma equivocada o livro do Apocalipse e prometendo coisas que certamente eles não poderão cumprir. E isso aí é muito perigoso, né? A gente tem que repensar um pouco sobre essas coisas. E esse ponto, né, pastor Ricardo, só para complementar, é muito interessante que você vê igrejas lotadas, cheias, e o evangelho não está sendo pregado, e você vê promessas assim absurdas de cura dessa doença que nós temos aí, do Covid-19, coisas assim desse tipo, como tantas outras coisas absurdas que nós percebemos que não tem nada a ver com o evangelho sendo ensinado. E você vê claramente que quem está de fora, às vezes, tem muito mais discernimento do que a pessoa que está ali dentro envolvida. A pessoa que está de fora percebe claramente ali, às vezes, que o camarada ele não está como pastor cuidando de ovelha, mas está como lá em João, né, Jesus vai dizer, capítulo 10, está como salteador, está só de olho na lã da ovelha, está de olho em extrair no benefício que a ovelha dá e não cuidá-la. E aí a gente percebe que, infelizmente, as palavras de Paulo, que tem a ver com aquilo que vai acontecer, mas para a gente fechar aqui a minha fala, ela já acontece em certo grau. Quando você vai ver lá em 2 Tessalonicenses, no verso 10, e vai dizer assim, verso 9, né, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Agora, olha que coisa sinistra, né? Essa é a palavra. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, o que nós percebemos que à medida que o homem ele vai se aprofundando, né, em acreditar nessas coisas, ele vai abandonando a verdade de Deus a ponto de que o próprio Deus entrega a essas pessoas a própria realidade daquilo que eles estão buscando. Então, o próprio Deus permite sinais, permite muitas das vezes coisas miraculosas para que eles sejam enganados e, ao sendo enganados, sejam reprovados. Porque é como se Deus falasse assim, olha, é isso que vocês querem, é a mentira que vocês querem, então vocês vão ser enganados. Vocês vão ver coisas ocultas acontecendo, talvez coisa que vocês vão olhar assim, é Deus, mas não é. Você tem várias passagens na Bíblia que mostram que o próprio Deus, às vezes, ele age dessa maneira. Ele permite que determinadas coisas possam trazer engano, porque ele percebeu que o coração do homem já estava completamente fechado e não estava buscando o amor, o evangelho, mas estava buscando aquilo que era conveniente para a sua vida. Então, a gente precisa alertar mesmo as nossas igrejas e não achar que denunciar o falso profeta é criar divisão na igreja. Não, a Bíblia fala que nós devemos denunciar, existir os falsos apóstolos, os falsos profetas, conforme você vai ver na segunda carta de Paulo aos Coríntios, conforme você vai ver no próprio livro de Apocalipse, nas cartas que foram escritas, você tem ali menção da igreja tendo que resistir falsos ensinos e falsos apóstolos que estavam presentes na comunidade cristã. Então, é dever nosso, né, com amor, na apologética, né, ou seja, na defesa da fé, alertar a igreja dos falsos ensinos e das pessoas que estão indo nesse caminho
que pode haver um tempo em que o próprio Deus haverá de retirar a graça que leva ao arrependimento para que eles possam simplesmente acreditar naquilo que o próprio Deus vai permitir que eles vejam para a condenação de suas próprias vidas. Muito bem. Pastor Nilson, nós vamos encerrar então aqui essa sua fala final, que foi muito proveitosa, né? E não só a fala final, né, mas todo o nosso estudo de hoje. Mas essa fala final me chamou muita atenção, né, num ponto que em muitos momentos, pastor Nilson, eu ouço as pessoas dizendo o seguinte: mas o problema é da liderança, porque as pessoas estão sendo enganadas. E aí, nesse texto que o pastor citou, mostra que, na verdade, não é bem assim. Também há um problema com aqueles que estão sendo enganados, porque eles querem ser enganados. E, de fato, ainda não querendo generalizar, mas parece ser uma realidade hoje. As pessoas não querem o certo, mas querem aquilo que dá certo. As pessoas querem amar a mentira. O campeão aí do Alto da Compadecida, querem ser enganados. Né? Querem ser enganadas. E até quando, né? Vai ficar assim? Eu costumo dizer o seguinte, pastor Nilson, aqui na minha igreja, né? Que enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto há vida, há tempo para se arrepender e abraçar o verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico, Jesus Cristo, a qual foi pregado, a qual Cristo, né? A qual Paulo pregava e todos os outros apóstolos pregaram. Agora, se você que está em casa ouvindo essa transmissão, está abraçando o ensino equivocado de um falso profeta, cuidado, porque quando Cristo voltar, já que estamos tratando aqui escatologia, poderá ser tarde demais. E quando Cristo fechar a porta da salvação, ninguém mais poderá passar por ela. Então, que esse estudo seja uma reflexão para você. Pastor Nilson, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui conosco na nossa igreja, nessa transmissão. Certamente foi muito proveitoso para mim. Eu tinha muitas dúvidas à luz desse tema, e também aqueles que estão nos ouvindo nessa aula certamente foram elucidados, né, através desse tema desafiador. Eu acredito que chegarão outros convites escatológicos para que o pastor possa nos ajudar à compreensão daquilo que o Senhor se revela através da sua palavra. Uma boa noite aos irmãos. Amém. Uma boa noite aos irmãos que assistem a nossa transmissão. Pastor Nilson, fique na paz de Cristo e que Deus assim nos abençoe nessa